Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal da TV São Tomé das Letras, o Joel, a Karen, pessoal que me assiste no YouTube, Namastê a todos. É um prazer estar aqui para falar de ufologia, né, daqueles assuntos que a gente gosta, e às vezes nem só ufologia, coisas próximas da ufologia, mas que tangenciam a ufologia. E hoje eu vou falar de um caso que eu achei muito curioso. As pessoas que me conhecem mais sabem que eu escrevi um livro chamado Conversando com os Reptilianos. Faz uns 5 anos que eu escrevi esse livro, eu não consegui editora para esse livro, então eu simplesmente dispus o livro na internet, entendeu? Você pode baixar em PDF por aí, né, gratuitamente, Conversando com os Reptilianos de Chico Penteado. E porque foi uma grande frustração minha, eu não encontrei nenhuma editora que conseguisse, queriam que eu bancasse a edição. Cheguei a imprimir 100, depois ninguém queria vender. Foi uma coisa muito frustrante, mas em suma, é uma grande mágoa que eu tenho, assim, realmente com as editoras, entendeu? Que dito qualquer porcaria. O livro não é tão interessante, modéstia à parte, entendeu? Eu não vejo porquê. Se tem gente que fala da rabiola do cabriolé, eu não poderia falar de ufologia. Em 10 anos de pesquisa não tinha interesse nenhum, entendeu? Mas tudo bem, a vida é assim, se ela vir. Quando eu coloquei relatos meus, o meu caso, e casos que eu tinha pesquisado. Um deles é o Sr. Hans. Eu chamo ele de Hans, o nome dele é outro. Ele é de origem europeia, ele é europeu, né? Ele já é um senhor aposentado. E ele me contou um livro, na verdade ele foi a pessoa que me inspirou a escrever o livro. Eu posso dizer que o Hans, acho que não tem problema dizer que ele é húngaro, que me inspirou, porque ele que me contou o caso e eu achei legal e comecei a redigir. E depois eu comecei a escrever sobre mim. Muita gente fala assim que eu queria aparecer, não sei o que, blá, 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 mas eu comecei a contar meu caso depois de contar o caso das outras pessoas. Então o relato dele é que ele teve um sonho astral, aquele sonho lúcido, né, uma viagem astral, em que ele se viu, que ele sabia que era uma coisa que não era um sonho, que não era normal, onde ele se via abrindo a porta da casa dele e saía. E lá tinham 2 pessoas loiras, um homem e uma mulher. O homem segurou na mão dele, muito forte, era um ser de muita força física, um loiro de olho azul, cabeludo, e a mulher também, igualmente cabelo longo, loira, abraçou ele de uma forma sufocante, e nesse abraço eles deram um pulinho, e nesse pulinho ele foi parar no teto da casa, porque eles tinham uma espécie de superpoderes. E quando ele estava no alto da casa, ele viu que a casa estava cercada de naves, que eram quadradas, que eram retangulares, mas tinham os cantos arredondados. E de uma dessas naves saiu um facho de luz azul, incide sobre eles. Esse facho de luz azul é um raio abdutor, né, um raio trator, que ele chama de tapete voador, né, ele distingue que naqueles das 1001 Noites, né, porque na verdade você sente um chão e aquele azul forte é um chão e você pisa em cima e vai subindo. Na verdade você está envolvido nessa luz azul, mas aquela luz azul você vê que ela é bem cortada, ela é sólida, né, e você está dentro de um piso, né? Você está em cima de um piso de luz. É uma coisa, é muito difícil da gente imaginar com a ciência que a gente conhece na Terra. E aí ele entra na nave, aí ele fica na nave, aquelas pessoas não acompanham ele, e ele é colocado num salão. Ele se vê num salão que tem painéis luminosos e mais nada, entendeu? Simplesmente é uma sala iluminada lisa, vazia, sem absolutamente nada. Ele não lembra alguns. Eu esqueci de perguntar alguns detalhes, se ele sentou em alguma coisa, se tinha uma cadeira. Ele só viu os painéis. E que aí ele sentiu um empuxo, viu que a nave estava se movendo, aquela sensação que você tem quando um ônibus arranca, né? E aí ele percebeu que durou um tempo e ele foi parar num lugar, né? Que ele entendeu como um planeta. Na minha opinião, poderia ser uma base, uma nave-mãe com um grande sistema artificial, mas isso não interessa, pode ser uma nave-mãe, pode ser um planeta, onde ele viu um grande campo ajardinado, né, e ele viu que o céu era meio estranho, meio artificial, mas que as casas pareciam muito rústicas, como essas casas camponesas, assim, essas casas que a gente tem
De novo, a mesma história, eu escuto a mesma história, de que parece Minas colonial, parece Tiradentes, parece os campos da França, parece aquele tipo de arquitetura, uma arquitetura geralmente branca, casas branquinhas, com janelas e portas muito simples, entendeu? Sem nenhum telhado, sem nenhum adorno, uma coisa muito rústica, uns jardins. Ele falou que os jardins também eram muito artificiais, você via que era uma coisa plantada, por isso que eu acho que ele foi para mandar, que ele na verdade foi para uma plataforma de base no espaço, eu não acho que ele foi para outro planeta, porque você muitas vezes vai para grandes naves-mães que tem simulações de ambiente natural, então tem até dinossauro andando lá dentro, achando que está no Jurássico, mas não está, está dentro de uma nave-mãe. Então eu sei, por exemplo, que esses seres eles têm uma capacidade de reproduzir ambientes naturais, como se fosse aqueles, nos jornais tem aquele holodeck, mas não é um holodeck, é mais que um holodeck, é uma recriação mesmo, sólida de um ambiente. Você pode recriar Pompeia, pode recriar Barcelona, pode recriar o que você quiser lá dentro com toda a tecnologia que esses caras têm, né? Então, e aí ele viu que eram pleiadianos e moravam nessa cidade muito simples. E eles usavam uma roupa, parecida com roupa de Tai Chi Chuan, uma calça larga, um camisão largo. Nesse camisão largo tinha um emblema que ele não conseguiu ler, porque era muito sutil o tom e ele não conseguiu me descrever. Precisaria possivelmente da hipnose, ele não quis. E aí ele fez isso aí. Aí ele viu que esses seres ficavam andando pra cá e pra lá, ele não entendia muito bem muito pra quê, porque parecia que não tinha nada pra fazer ali, entendeu? Mas ele foi zanzando por aquele lugar, ele é curioso que ele não chamou atenção nenhuma, ele foi ignorado solenemente, ninguém nem foi simpático, nem foi desagradável, eles ficaram naquela indiferença. Quando ele olha pra dentro, ele viu uma sala, viu uma casa, daquelas casas, tinham 3 daquelas bonitas loiras nórdicas, né? E uma estava sentada assim meio displicente, de perna aberta, né? E olhando para ele assim, encarando, e ele entendeu, um pouco safado, entendeu que ela estava com vontade de fazer sexo, porque ela estava com a perna muito aberta. E ele começou a olhar para ela sem fazer sinais, assim, acho que sinais assim, caretas, assim, fazer sinal de sexo, sensualizar, vamos dizer. E ela deu uma olhada para ele, assim, não deu uma risadinha, deu uma olhada, assim, meio assim, então tá, né? E aí ela deu a mão para ele, tipo assim, vem, benzinho, vem. E aí ele deu a mão para ela. E ela pegou a mão dele e falou assim: opa, hoje que eu vou me dar bem, né? Essas mulheres são umas deusas. Elas eram assim, tipo Charlize Theron pra cima, né? Aí ele vai lá e ela leva ele pra um jardim que tem vários quartinhos. Tinham vários quartinhos. Puta, é um motel desse lugar, né? Tinha um laguinho e tinha os quartinhos em volta. Eu falo assim, mas é pra hoje, né? E aí ela vai assim, segurando a mãozinha dele, abre a porta daquilo assim, empurrou ele pra dentro e trancou ele lá dentro no escuro. E a única coisa que ele lembra é que depois, quando ele foi ver, ele já estava em casa. Ele acordou e não sei o que eles fizeram ali com ele, entendeu? Ela fez meio que uma armadilha. Mas não é tão bonzinho assim como se pensa, não. Não é tão tontinho, não. Aliás, não é nada tontinho. E, bom, isso aconteceu, eu escrevi esse livro, coloquei esse caso que eu achei muito legal. Passaram-se aí 6 anos, né? E o Hans me procurou de novo, dizendo que teve um segundo encontro astral, só que ele não é de mentir, ele é um homem cético, ele não é de fazer gracinha, ele não falaria levianamente para aparecer, ele não tem porquê na idade dele. Ele é meu amigo assim de muitos anos, a gente se vê todos os dias, e não teria porquê ele inventar a história agora, 6 anos depois. Ele encontrou ele se viu num campo, dessa vez ele já se viu num campo, tinha um UFO pousado, um UFO luminoso, bem
típico UFO mesmo, aquele discoidão pousado. E de dentro saíram 2 homens e ele viu que ele estava atrás de uma moita. E ele viu que saíram 2 homens que ele percebeu que de longe pareciam seres humanos normais. Mas conforme ele foi se aproximando, ele foi olhando mais de perto, viu que tinha alguma coisa errada neles que não correspondia ao ser humano. Primeiro que a cor de pele deles era branca ao extremo, que chegava a ser cor de cimento claro, uma cor de durepox. Eles não tinham tom de pele humano e tinham grandes olhos negros. Aí eu falei assim, bom, Hans, você viu um híbrido de Grey com humano, né? E aí ele falou assim, pode ser, porque faz assim que pode ser uma mistura de Grey com humano, vamos dizer, 80% de gene humano fica com o corpo de humano, mas ainda aquele olhão e aquela pele com aquele tom estranho, que não é o tom da pele humana, que é bem rosinha, né? Ou, no caso da raça negra, bem marrom, ou tons que vão de um amarelo, assim, um rosado, a um marrom, né? Então a pele do Grey não, a pele do Grey ela tem um tom cinza, nenhum ser humano teria aquela cor em estado saudável. E ele disse assim que ele viu um casal chegar, um casal humano, num estado totalmente hipnótico, né? E esse estado hipnótico ia assim, andando assim calmamente em direção à nave, sem fazer nenhuma resistência, mas assim como que zumbi, assim. Entrando na nave, entendeu? Assim, sedados, né? E os seres conduziam para dentro. E aí passa um cachorro vira-lata naquela hora, e eles também fazem, o cachorro passa, e de repente, sem mais nem menos, sem que os seres façam nada, o cachorro começa a se portar da mesma forma, começa a ficar bobão, e anda para dentro da nave, sem fazer festinha, sem medo, sem nenhuma demonstração de emoção de cachorro, né? O cachorro abana o rabo quando tá alegre, engane quando tá com medo. Não, ele ficou lá, né? Entrou que nem os outros 2. E ele ficava atrás da moita e pensava assim, meu Deus, o que essas pessoas estão entrando nesse negócio e esse cachorro sem fazer nenhuma resistência? Como é que eles conseguem isso? E nisso um dos seres olha para ele assim, entendeu? Faz aquela mexida de cabeça, como dizer, eu sei que você está aqui, né? E ele se apavora. Mas só que eles não fazem nada com ele. Eles entram e vão embora com esses 2 homens, esse casal homem e mulher e um cachorro, né? E aí ele volta para o quarto dele, acaba a viagem astral, a projeção. Aí ele perguntou assim para mim, por que eles não me pegaram? Eu falei assim, olha, Hans, eu acredito que seja porque eles estão te ensinando como é que se abduz, talvez eles queiram sua ajuda, né? Eu acho que se eles mostraram como eles fazem, mas não fizeram com você, eu acho que isso aí tem um sentido de instrução, de treinamento. Eles estão provavelmente treinando você a fazer isso, talvez eles precisem da sua cooperação. Ele, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, pra que eles iam te mostrar isso e não iam fazer com você, né? Eu falei assim, pra que eles iam entregar o ouro? Eu falei assim, a gente faz assim, mas com você não, entendeu? É pra mostrar que você vai ser tratado diferente, né? Fizeram um experimento na mulher, no homem, no cachorro, mas não em você, né? Ou pegaram você depois e você, bobão, pensa que não pegaram, né? Mas eu acredito que não é o caso, né? E ele ficou bem assustado. Mas eu achei muito interessante que ele teve um encontro com o Pleiadiano e agora teve esse encontro com híbridos de Grey, que eu vou entender como híbridos de Grey, num contexto completamente diferente, já de abdução mesmo, né? Não aquela viagem de contatado, convite, porque ele foi meio que convidado para visitar o planeta pleiadiano, ou a base pleiadiana, mas no caso dos Greys ele foi... Ele apenas presenciou uma cena. Ou os pleiadianos mostraram a cena para ele. E os Greys falaram, pô, esse cara tá aqui para espionar a gente, né? Talvez ele tenha contato pleiadiano e os Greyzões... Os híbridos de Grey estavam lá trabalhando e alguém foi lá e ele foi lá espionar, encher o saco.
né? Vamos deixar no mistério, guarde sua interpretação também, como ouvinte, o que vocês acham que aconteceu. E eu achei essa história maior barata, gostei muito. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.